drachá, o nosso estudo da Parashá, da porção da Torá dessa semana, como já lemos aqui, Parshat Vayera. Vayera, Bereshit, Gênesis 18, a partir do verso 1, até o 22, versículo 24. Essa Parashá, a porção da Torá desse Shabat, dessa semana. A Haftará, a porção dos profetas, Melachim Bet, 2 Reis 4, versos 1 até o 37. Como eu falei, comentei aqui, né, brevemente durante as leituras, né, são histórias que eu acho assim, muito significativas e muito enigmáticas até, né, da mulher que não tinha, né, a provisão, que tinha falecido o marido dela. Segundo a tradição, esse marido dela era o profeta Obadias, né, era a esposa do profeta Obadias, então ela estava sem provisões e estava ameaçada de perder os seus filhos. Por conta de não poder pagar suas dívidas, os seus filhos iam ser tomados como escravos. E ela clama então ao profeta Eliseu, e acontece aquele milagre, né? Ela tinha só um jarro de azeite, e ele pede que ela levasse várias vasilhas e enchesse o azeite. Ele enche várias vasilhas, né? Ela tem provisões para pagar suas dívidas e se manter bem, sustentar seus filhos por um bom tempo, né? E na sequência, ainda nessa Haftará, tem também aquela história da mulher sunamita, né? Que não tinha filhos. E ela, né, o profeta, o Eliseu, ele diz para ela, daqui a um ano você vai estar abraçando um filho, né? Nessa mesma época. E ela até fala, não fale isso, profeta, não me dê falsas esperanças, né? Porque eu já sou idosa, enfim, assemelhando-se à história de Sara, que acontece nessa Parashá, né, de hoje. A história de Sara também, quando ela ouve que ela vai ter um filho, e ela ri, né? Porque ela já tinha seus quase 100 anos. E o mesmo acontece com essa mulher sunamita. Mas o filho, de fato, ela consegue, ela gera um filho. E acontece aquela história, né? O filho, depois a criança cresce um pouco, quando ele está uma criança, ele morre, né? Ele fala, minha cabeça, ele tem uma dor de cabeça, e ele morre. E ela volta a clamar ao profeta, né? Fala, por que você fez isso comigo? Por que me deu um filho para daí ele, em outras palavras, né? Para ele morrer. Eu disse que você estava me enganando, ela diz para o Eliseu, para não me dar falsas esperanças. E ele vai e faz um milagre, então, né? Esse menino, ele ressuscita, né? Também semelhando-se ao que Yeshua viria fazer depois, né? Então esse menino ressuscita. Essas duas histórias que eu acho enigmáticas estão nessa Haftará de hoje. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, Lucas 24, 36 e 53, em que vemos Yeshua ressurreto, né? Aparecendo ali aos seus discípulos. Conversamos de novo, vindo no trajeto para cá, eu e o Ricardo conversamos um pouco sobre essa questão, né? De Yeshua, do seu corpo glorificado, como ele aparecia num lugar e do nada ele estava em outro, né? Apenas com o seu pensamento, com o seu corpo glorificado, e é uma passagem que conta isso também aqui nessa porção da Brit Hadashá, tá? Então vamos, antes de entrarmos no nosso estudo propriamente dito, né? Vamos aos tópicos dessa porção Vayera, que é uma porção que tem muita coisa, né? Eu já ministrei essa porção outras 2 vezes aqui na Sarel, uma acho que há 4 anos atrás, outra 3 anos atrás, algo assim. E tem tantos temas que você pode, né, trazer vários temas diferentes aqui. E mesmo que fosse um tema só, você conseguiria também trazer vários temas diferentes, porque a Torá, ela se expande, né, é fonte de vida, né? Então você consegue aprender sempre, cada ano, muitas coisas novas do que essas parashot trazem, né? Mas essa parashá, ela tem muitos temas, né? Então começa com o que nós lemos aqui, com aqueles anjos visitando Abraão. Ele não sabia que eram anjos e não sabia quem eram aquelas pessoas, mas ele vai e os recebe de uma maneira muito hospitaleira, né? Aquelas 3 figuras ali, os 3 mensageiros, né? E eles vão então e anunciam a destruição, anunciam a Abraão a destruição de Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra. E Abraão sabe que o sobrinho Ló estava lá, em Sodoma, né? Mas eles anunciam para ele, então, que aquelas cidades seriam destruídas. E aí, 2 desses 3 anjos, um não vai, né? Mas 2 deles vão visitar Ló, lá em Sodoma, né? Atendendo, então, a questão de Abraão, para que Ló fosse poupado, né? Ló e sua família fossem poupados. E os anjos vão, então, alertar Ló sobre a destruição daquele lugar, daquela cidade. E Ló fica lá naquela resistência, vou, não vou, ele não queria largar a mão das suas posses que ele tinha conquistado ali, né, que provavelmente era um lugar bonito, né, vistoso. O pecado de Sodoma e Gomorra, a gente já falou sobre isso aqui em outros anos, né? Não era só a questão do homossexualismo, não era isso. A questão deles era, eles queriam humilhar o estrangeiro, eles queriam humilhar o mendigo, eles não aceitavam que houvesse pobre na sua terra. Então, se viesse alguém pedir alguma coisa, essa pessoa ela era humilhada.
Se era um estrangeiro, por que eles vão, então, aqueles dois anjos chegam na casa de Ló, né? E imediatamente, quando os sodomitas veem que aqueles dois estrangeiros iam pousar ali na casa de Ló, eles imediatamente vão até lá, eles não admitem isso, que estrangeiros sejam recebidos com hospitalidade. Eles recebiam humilhando. Olha onde chegou a mentalidade dessas pessoas, né? Por isso eles eram corruptos. Esse foi o ponto de Sodoma e Gomorra. E quando eles falam, tragam esses homens para fora que nós vamos conhecê-los. Não era o homossexualismo, a prática homossexual em si, era uma forma de humilhação. Era um estupro. Eles queriam estuprar aquelas pessoas para humilhá-las. Tá? Tanto é que quando o Ló fala, não façam isso. Eu imploro para vocês, eu tenho minhas 2 filhas, elas são virgens, eu dou minhas filhas para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem com elas. Que terrível também isso, né? Vocês fazem o que vocês quiserem, mas poupem esses homens. E ele não deixa eles entrar. E o que eles falam para ele? Nos deixa entrar, saia da frente, senão nós vamos fazer com você pior do que vamos fazer com eles. Por que eles falam isso? Porque eles queriam humilhar os estrangeiros, né? Era uma forma de humilhar aquelas pessoas. Esse foi o grande pecado de Sodoma e Gomorra, oprimir o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? Isso está nos profetas também, tá? Então acontece isso aqui. E essas cidades estão destruídas. Sodoma e Gomorra são destruídas de fato. Pelo Eterno, aquela passagem famosa também, o Ló sai correndo com a sua família, a esposa olha para trás, que não era para eles olharem para trás, a esposa com saudade ali, não, mas eu esqueci alguma coisa lá, e ela vira para trás e ela se transforma numa estátua de sal, né? Esse episódio famoso também, né? Na sequência nós temos as filhas de Ló, que acabam, né, tendo uma relação com o seu próprio pai, mas por quê? O que acontece aqui segundo a tradição judaica? Elas só viram aquela destruição toda, aquelas pedras de fogo caindo sobre a cidade, e elas pensaram que o mundo inteiro tinha sido destruído, que só tinham sobrado elas e o pai, né? Segundo a tradição judaica, isso aconteceu. Então o que elas pensam? Nossa, e agora? Precisamos, né, gerar filhos com o nosso pai, porque só ficamos nós nesse mundo. Segundo a tradição, elas pensaram isso e acabaram tendo relações com seu pai, conceberam 2 filhos, Moab e Amon, que se tornaram posteriormente povos ali ao redor de Israel, né? Os moabitas e os amonitas, tá? Mas claro, né, conceberam ainda essa situação também. Depois temos um relato ali de, né, alguns entraves e alguns acordos entre Abraham e Avimelech. O Avimelech faz uns acordos com Abraham, pedindo que Abraão respeitasse, como um acordo de paz, né? Fazem um tratado de paz ali para que se respeitassem um ao outro, né? E aí vem o nascimento de Yitzhak, que está nessa paraxá, a promessa lá no início, né? Quando os anjos visitam Abraão, eles também prometem para Sara que ela teria um filho, e aqui nessa paraxá nasce então o filho da promessa, o Yitzhak, tá? Um pouco mais tarde, Hagar, né, a escrava, e Ismael, o filho de Abraão com a escrava, eles são expulsos, né? A Torá diz que a Sara vê Ismael fazendo esporte. No texto da Torá é mais ou menos isso, né? O hebraico, esporte. Existem inúmeras interpretações do que era isso, né? Alguns rabinos dizem que ele estava maldizendo, tipo tirando sarro de Isaac, né? Outros dizem que foi algo relacionado a algo sexual. Outros dizem que ele pegou um arco e atirou em uma flecha na direção de Isaac. Enfim, existem várias interpretações aí, não sabemos o que foi, mas eles são então expulsos do acampamento. O Eterno confirma que Abraão fizesse o que Sara pediu. Expulsa, manda eles para fora, né, para o deserto, Agar e Ismael, e eles vão para o deserto, né? E por fim, o último ponto dessa paraxá é a Akedat Yitzhak, esse enigmático, denso, pesado episódio do sacrifício de Isaac, quando o Eterno pede para que Abraão leve o seu filho, aquele que ele tinha prometido, o filho da promessa, para ser sacrificado no monte, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, a Akedat Yitzhak, o sacrifício de Isaac. É importante a gente ler um trecho desse ponto, justamente por ser o último item, né, dessa paraxá. Tem uma questãozinha de genealogia ali, mas esse aqui é o último tópico assim, de episódio, né, dessa paraxá. Vamos ler um trecho, então. Vai de Gênesis 22, do 1 ao 14, ele vai, na verdade, até o versículo 19, mas nós vamos ler até o 14. Tá? É importante aqui para nós tomarmos o nosso entendimento pleno, tá, do que aconteceu. Aqui só tem um trecho, eu vou ler do 1 até o 14. E foi depois dessas palavras que Deus provou a Abraão, e disse-lhe,
Abraham. E Abraham disse, eis-me aqui. E disse o Eterno, né? Toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como olá, como oferta de elevação, sobre um dos montes que eu te direi. E madrugou Abraham pela manhã, albardou o seu jumento, e tomou seus 2 moços com ele, e Isaque seu filho. E partiu lenha para a oferta de elevação, e levantou-se, e foi ao lugar que lhe disse Deus. No 3º dia, levantou Abraham seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraham a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e adoraremos, e voltaremos a vós. E tomou Abraham a lenha para a oferta de elevação, e a pôs sobre Isaque seu filho, e tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E falou Isaque a Abraham seu pai, e disse, meu pai. E falou Abraham, eis-me meu filho. E disse Isaque, eis o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro para a oferta de elevação? E disse Abraham, Deus proverá para si o cordeiro para a oferta de elevação, meu filho. E andaram ambos juntos. E chegaram ao lugar que lhe havia dito Deus, e edificou ali Abraham um altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque seu filho, e o colocou no altar sobre a lenha. E estendeu Abraham sua mão, e tomou a faca para imolar o seu filho, e chamou-o nesse instante um anjo do Eterno dos céus, e disse, Abraham, Abraham. E Abraham disse, eis-me aqui. E disse o anjo, não estendas tua mão ao moço, e não lhe faças nada, pois agora sei que és temente de Deus és tu, e não negaste teu filho, teu único, a mim. E levantou Abraham seus olhos, e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres, e foi Abraham, e tomou o carneiro, e ofereceu em oferta de elevação em lugar de seu filho. E chamou Abraham, o nome daquele lugar, Hashem Yireh, o Eterno verá, e do qual dirão futuramente, neste momento, do Eterno Deus aparecerá ao seu povo. E até o versículo 19 acontecem reflexos desse episódio aqui que nós lemos, tá? Primeiro ponto importante aqui. Quando se fala nessa história, quando a gente vê, às vezes, estudos ou desenhos bíblicos que mostram essa história, eles pintam Isaque como o menininho, né? Que foi ali com seu pai inocente. Pai, o que é isso aqui? Não sei o que, aquela criança inocente. Porém, não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Se alguém achava que era assim, talvez não tenha sido bem assim. Segundo a tradição e segundo os cálculos que os rabinos fizeram aqui, nessa fase aqui, Isaque já estava nos seus 30 e poucos anos. Já era um homem adulto. Ele não era um menininho assim que não sabia das coisas, que estava inocente ali. Ele já era um adulto. Guardem essas informações, 30 e poucos anos, né? Segundo a tradição. Isaque, 33. Tem alguns rabinos dizem 33 anos. Opa! Né? Enfim, guardem essas informações, né? 33 anos. Então, aqui ele já era um adulto plenamente consciente, né? Das coisas. Não era uma criança inocente aqui. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Eu lembro que, guardem isso por enquanto. Então, eu trouxe num estudo ano passado ou ano retrasado, e o Pedro comenta várias vezes também com seus estudos essa questão, sobre a Atbash. Lembra o que é Atbash? Pedro fala disso com outra palavra. Quiasmas. Os quiasmas, né? Atbash é um tipo de estrutura na Torá muito peculiar. E ele acontece em vários momentos da Torá, esse Atbash. Eu falei aqui num outro estudo, era para achar Vayetzev, se não me engano, no retrasado ou passado, né? Para quem não estava, eu vou explicar o que é Atbash. Retomar aqui resumidamente o que é isso, então, a Atbash, antes da gente continuar com o nosso estudo, porque isso aqui vai ser importante, né, para o nosso estudo hoje, tá? Então, a Atbash é o seguinte, é uma estrutura quiástica, né, em hebraico. Percebam que a letra... alunos do hebraico do Pedro, tem algum aluno do hebraico aí? Tem, né? Ó, Aleph é o quê? Primeira letra, né? Primeira letra do alfabeto. O Tav é o quê? A última letra do Aleph Bet. Bet é o quê? A segunda letra do Aleph Bet. E o Shin é o quê? A segunda, ao contrário, a penúltima letra do Aleph Bet, né? Opa, tem alguma coisa aí, então. Por isso que é Atbash. Já vamos entender. Então, Atbash. Temos no texto, então, na Torá, um elemento, tá? O elemento A, vamos chamar de elemento A, que aparece no versículo X. Aí, nós vamos ter um elemento B que aparece depois desse elemento A. Tá? Temos o versículo 1 e o versículo 2, vamos colocar assim. Tá? Alguma coisa ali peculiar. Vem depois deles um elemento central, já vamos falar o que é isso,
E se você continuar o texto, você vai ver que o elemento C repete o B. Alguma coisa ali se repete, seja em palavras, seja em ideia, tá? Esse elemento aqui ele espelha aquele elemento. Então, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. O versículo 4 ele vai espelhar o 2. Entenderam? Mais ou menos isso. E, por fim, temos um elemento D, que é o versículo 5, que vai espelhar aquele primeiro. De alguma maneira, ou com palavras ou com ideias. Isso aqui é um quiasma, né? O Pedro já trouxe também os estudos disso. É um quiasma em hebraico, chama-se atbash, tá? Porque é Aleph, né? Aleph Tav, tá? Primeira letra, última letra. Bet, segunda letra. Shin, a penúltima letra. E o elemento do meio, tá? Isso é um atbash. E por que o elemento central está ali, né, nessa estrutura? Porque geralmente esse elemento que está no meio dessa estrutura na Torá é o âmago, é o centro do que aquela passagem está querendo dizer. É o ponto central, é o ponto-chave. É ali que está a chave do entendimento. Geralmente é assim. O sod, né, o nível elevado, o nível mais acima de entendimento. Geralmente é isso. Por isso que tem esse elemento central. E, de novo, isso aqui acontece várias e várias e várias vezes na Torá. E a gente, né, numa leitura assim, passa, nem percebe. Esse daqui, que nós vamos falar hoje, eu nunca tinha percebido. Mas nós temos, eu estou falando isso aqui para vocês, porque nesta paraxá, claro que nós temos um atbash aqui. Nós temos um quiasma aqui. Né, que eu nunca tinha visto em todos os anos que a gente lê e estuda essa porção, nunca tinha visto isso, nunca tinha prestado atenção nisso, mas tem um quiasma aqui. Nessa história do sacrifício de Isaac, da Akedat Yitzhak, tá? Então vamos lá para a nossa Atbash da Akedah, o Atbash, a quiasma da nossa Akedat Yitzhak, né? Então, de novo, né? Temos sim um quiasma, um atbash nessa paraxá e nesta história aqui do sacrifício de Isaac, né? E o nosso estudo basicamente hoje nós vamos descobrir esse atbash, vamos desvendar ele, vamos ver que elementos são esses que estão nessa história, claro, e que vai nos ajudar a entender algumas coisas ainda mais profundas dessa questão, tá? Dessa história aí. Ele pode nos dar uma dimensão mais completa. A gente já sabe o que essa história reflete. Ninguém aqui, né, pedir para vocês guardar. Isaac, 33 anos. Vocês já sabem o que essa história está refletindo. Não é segredo para ninguém aqui que a história do sacrifício de Isaac espelha, né, o que viria a acontecer com Yeshua depois, claro. Mas vamos entender de uma maneira ainda mais plena e ver como, para testemunhar nossa fé, como que a Torá já estava contando tintim por tintim, ali nas suas entrelinhas, do que aconteceria. Né? Vamos ver como isso estava acontecendo, tá? Né? A própria Torá diz que o Eterno experimentou, provou a Abraão. Claro que foi, né? Foi uma prova de fé para Abraão, né? Mas ela foi também algo além disso. Não foi apenas uma prova de fé. Ela tinha um outro prisma também além disso. É até um pouco mais complexo e mais profundo do que esse, né? Vamos então para o texto. Vamos para o texto aqui começar a ver esse nosso atbash, né? Vamos começar com o versículo 6 do capítulo 22 de Gênesis. Peguei o trecho do 6 ao 9 aqui, destacando algo no versículo 6. E tomou Abraham a lenha para a oferta de elevação e a pôs sobre Yitzhak, seu filho. E tomou em sua mão o fogo e a faca, Vayelchu Shnehem Yachdav. E andaram ambos juntos, né? Pegamos um elemento aqui no versículo 6, que é o nosso elemento A, tá? O Aleph, tá? O do Atbash ali. Na verdade, vocês vão ver que esse não é o A, mas enfim. E começamos por esse, tá? Então, Vayelchu Shnehem Yachdav. E andaram ambos juntos, né? Curiosamente ou não, se vocês lerem... Alguém já viu alguma coisa aqui? Nesse trecho que está aqui? Esta mesmíssima frase, igualzinho, ipsis literis, tintim por tintim, ela se repete, olha ali, ó. Olha só. Vayelchu Shnehem Yachdav. A mesma frase, as mesmas palavras, a mesma sequência, tudo se repete um pouco mais abaixo. Se não me engano, aqui é versículo 8. Versículo 8. Opa! A mesma frase. Em hebraico, e a tradução foi a mesma. Vayelchu Shnehem Yachdav. E andaram ambos juntos. De novo, nós já sabemos, nós já estamos, né, carecas de saber. Eu nem tanto assim.
Contrário, né? Já estou cabeludo de saber, né? Que quando algo está sendo repetido na Torá, e ainda mais quando é algo literalmente a mesma coisa, opa, tem alguma coisa aqui. Por que está repetindo a mesma frase? Com as mesmas palavras, com as mesmas letras. Tem alguma coisa aí, né? E aqui, é claro, já sabemos que é porque tem um atbash aqui. Já vamos ver os outros elementos. Tem um atbash, tem um quiasma aqui. Já vamos ver, tá? Então, repete-se ali o versículo 8 na mesma frase. Identificamos, então, um elemento aqui de espelho, de repetição, né? Entre os versículos 6 e 8, tá? Mas para ver um atbash, né? Vocês lembram que tem que ter mais, não é só um, né? Tem que ter pelo menos 2 elementos de espelho para existir um atbash. Então vamos procurar o outro, vamos ver onde que está o outro elemento que se reflete em 2 trechos diferentes ali, tá? Para ver se realmente existe um atbash. Vamos lá. Então, voltou? Tá. É que está destacado aqui. Aqui na minha tela não aparece a cor diferente, a cor que eu coloquei não aparece, só estava branco. Então tem um destaque ali em cima, né? E tomou Abraham a lenha para a oferta de elevação e a pôs sobre Isaac, seu filho. Né? Pegou a lenha que ele ia levar, isso ainda lá embaixo no monte, e colocou assim nas costas. Ó, Isaac, leva para mim aqui, ó, essa lenha nas costas, né? Aí a pergunta prática. Eram várias, né? Várias toras de madeira, lenha, né? Como é que você carrega nas costas várias toras de madeira? Assim, você pega elas assim e leva? Só? Você vai conseguir segurar assim, várias toras com a mão ou elas vão ficar caindo se você não fizer nada com elas? O que você tem que fazer com elas para levar? Tem que amarrar, né? Tem que amarrar a madeira, senão você não vai conseguir levar assim. Elas vão... ou coloca dentro de alguma coisa, exatamente, né? Ou você tem que atá-las, né? Atá-las para elas ficarem assim, né? Juntinhas e ficar mais fácil de levar. E põe em alguma coisa e leva, né? Basicamente isso, tá? Então, Isaac carregava a madeira, a lenha, né, nas suas costas, amarrada sobre as suas costas. Abraão pôs sobre as costas dele. Então, Abraão pôs a madeira, a lenha sobre Isaac, sobre as costas do seu filho, e ele levava, tá? Basicamente isso aí. Vamos ver se isso aqui se espelha, então, em algum outro momento desse nosso trecho aqui. Talvez alguém já esteja ligado. Já esteja ligado aí. Olha lá, quem não se ligou, vamos lá. Final do versículo 9. E chegaram ao lugar que lhe havia dito Deus, e edificou ali Abraão o altar, e fez o quê? Pôs a lenha em ordem, e fez o quê? Amarrou Isaac, seu filho, e colocou no altar sobre a lenha. Perceberam que existe um espelho aqui? Primeiro ele coloca a lenha sobre Isaac. E no final do versículo ele põe o Isaac sobre a lenha. Entenderam? Então aqui a lenha estava sobre o Isaac, aqui o Isaac estava sobre a lenha. E de novo, invertido, né? Mas espelhando ali. E com a questão do amarrar, né? E colocar a lenha em ordem. Teve que organizar ali, no caso para fazer o altar, né? Mas pôs a lenha em ordem, amarrou e o Isaac foi sobre a lenha. Tá? Basicamente isso. Então temos um espelho aqui no nosso atbash, no nosso quiasma, né? Perceberam então que existe elemento Aleph, né? Elemento 1, elemento Tav, né? Elemento Bet, elemento Shin, certo? Temos um atbash aqui. Temos um atbash aqui nesse trecho, dos versículos 6 a 9, tá? E aí, então, isso nos leva a pensar. Lembra o que tinha, qual que era o ponto do atbash? Era o quê? O elemento que estava onde? No centro. No centro. Se nós temos um atbash lá, ó, nas pontas desse trecho aqui, então o que está no meio, o que está no meio é muito importante. Muito importante, né? E o que está no meio aqui nesse trecho? O que tem ali no meio? Basicamente, em resumo. Andaram juntos é um dos elementos, né? Aqui no meio, isso aqui, ó, essa parte em branco. Isso, tem o pai e tem o filho, mas eles fazem o quê? Eles estão... Não tem o cordeiro, eles estão conversando. Talking. Talking. Né? Estão conversando. Estão tendo um diálogo. E eu vou dizer para vocês, e eu não sabia disso também, nunca tinha me atentado nisso, que esta é a única conversa que a Torá descreve
de Abraão com seu filho Isaac? Não tem. Se você procurar em outro lugar a Torá, nenhum outro lugar está descrito o diálogo deles. É só aqui que eles dialogam na Torá, escrita. Em nenhum outro lugar existe uma conversa direta, descrita assim de uma maneira direta entre Abraão e Isaac. Opa, então tem alguma coisa aí, né? Por que a Torá decidiu, né? Por que o Eterno decidiu na sua sabedoria que na Torá deveria constar essa conversa aqui? Se ele não consta nenhuma outra conversa deles, assim, de uma maneira direta, né? Falando, e disse tal coisa, né? Dessa forma, assim, direta que eu estou querendo dizer, entenderam? Por que a Torá escolheu isso, então? De relatar essa conversa aqui, né? Pensamos, quando a gente lê esse texto de uma maneira assim, no corrida, a gente pensa, é só, né, estavam conversando ali. Às vezes a gente pensa, o Isaac era um menininho perguntando, né, pro pai, o que é isso? Não era, já sabemos que não era. Ele era pleno, né, ele tinha plena consciência das coisas, como adulto. Mas ainda assim, podia ser uma conversa corriqueira. Tá bom, só conversaram. Né? Nos passa batido muita coisa. Né? Mas tem um detalhe importante, tem detalhes importantes aí, né? Começando pelo fato de ser a única conversa que a Torá relata diretamente, né, dos dois. Tá? E ela é o centro, essa conversa é o centro do nosso quiasma aqui. É o centro, está no meio desses elementos espelhados. Então ela é muito importante para parar e cavar ali. Né? Basicamente isso. Tá? Precisamos pensar então no que essa conversa significa. Por que no Atbash, né, é isso aqui que está no centro? Por que segundo esse Atbash aqui, isso aqui é o centro dessa história que está sendo contada aqui? É o âmago dessa história. Né? Tem alguma coisa que acontece aqui, nesse trecho do versículo 7 aí, nesse meio, né? Que é o motivo, dessa vez não está em outro lugar. Pode ser que esteja, até tá, mas não assim, né? Mas algo que é o motivo dessa história toda aqui, nessa conversa deles aqui. E o que acontece? Vamos ver. O que acontece de fato? Então vamos lá para o nosso versículo 7. Destaquei um termo em amarelo ali. E falou Vaiomer Yitzhak a Abraham, seu pai. E falou Vaiomer, né? Em hebraico. Meu pai. Pergunta de novo. Vocês perceberam alguma coisa aqui? Por que fala Vaiomer, daí para, daí ele Vaiomer, daí ele fala de novo? Perceberam que tem duas vezes a mesma palavra e como se ele ia falar, daí ele para, daí ele fala outra coisa. Né? O que é isso? Nada na Torá é por acaso. Já sabemos que nada é por acaso, né? E por que a Torá acha relevante? Primeira pergunta, por que tem dois Vaiomer? Por que a Torá relata isso dessa forma? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que a Torá acha relevante colocar a fala de Isaac dizendo meu pai? Né? Tipo, tá chamando o pai, e daí? Em hebraico ele fala Avi, é uma palavra só, né? Avi, meu pai. Por que isso é relevante? É só um filho chamando o pai. Querendo, né? Ele queria perguntar ali alguma coisa. Por que a Torá acha relevante dizer isso? E por que tem dois Vaiomer ali? Né? Para alguns rabinos que estudaram esse texto aqui, né, alguns rabinos, eles dizem que são duas conversas diferentes que estão acontecendo aqui, que aconteceram ali. Por isso que tem dois Vaiomer. Né? Como assim duas conversas diferentes? Como se a primeira tivesse sido interrompida. Como se Isaac ele ia falar alguma coisa, aí ele desiste, aí ele fala outra coisa. Como se ele estivesse percebendo algo ali, talvez o comportamento do seu pai, do nervosismo do seu pai, né? E aí ele ia falar uma coisa, ele interrompe, e daí ele fala outra, ele fala Avi, meu pai. Né? Uma palavra só ele fala no início, Avi, meu pai. E aí, qual que foi a pergunta? Agora a gente vai entrar no psicológico de Abraão, um pouquinho. Qual será que foi o sentimento de Abraão ao ouvir o seu filho Isaac do seu lado dizer, Avi, meu pai? O que ele estava prestes a fazer ali? O que estava prestes a acontecer ali? Né? Ele estava disposto a obedecer o Eterno, né? Por mais absurdo que aquilo lhe parecesse,
Porque aquele era o filho da promessa que o próprio Eterno tinha prometido que dele seriam, né, feito uma grande nação. Então Abraão talvez ele não entendesse por que o Eterno tinha pedido aquilo, mas ele estava disposto a obedecer. Essa disposição dele não aplacava o seu sentimento. Pense em você, eu, com seu filho numa situação dessa. E aí? Será que ele estava assim calminho? Abraão, será que ele estava tranquilo? Não, é bom, está tudo certo. Será que ele estava assim? Eu imagino que não. Né? Então, quando ele ouve Isaac, o filho dizer, Avi, meu pai, qual será que foi o sentimento que ele teve naquele instante? Né? Poderia ter mudado. Ele poderia ter falado, eu não aguento, sei lá, desisto, vamos embora daqui, meu filho, vamos descer de volta aqui. Ele podia, né, ter feito isso, né? Ou, né, ele podia ter corrido dali, falado assim, eu vou fugir do Eterno, tipo Jonas, né? Tipo Jonas. Não quero, eu vou ir para o outro lado, vou lá. Ele pediu para subir o Moriá, eu vou para o monte, sei lá onde, vou descer lá para o mar. Né? Podia ter corrido dali, eu não quero saber disso mais. Podia ter feito isso. Né? E outras tantas coisas aí que ele podia ter feito. Né? E talvez, né, quando eles estavam subindo o monte, né? Subindo lá, o Isaac carregando a lenha, e ele com os aparatos ali para fazer o altar, talvez ele tivesse tentado desviar os assuntos, assim, sabe? Quando você está nervoso com alguma coisa e você não quer tocar naquele assunto com uma pessoa, você fica falando outras coisas para não tocar naquele assunto. O tempo hoje está bom, está sol, está quente hoje, né? Então, você viu que o vizinho lá comprou não sei quantas ovelhas? Sei lá, talvez ele tenha, né, tentado formas de desviar a si próprio daquele tema. Então, quando ele ouve o Isaac dizer, Avi, o que será que ele sentiu ali? Né? Que será que foi o seu sentimento ali? Né? Porque é como se ele quisesse esquecer que aquele era o filho dele. E ele é lembrado pelo próprio filho. Meu pai. Né? Naquele momento. Ele é lembrado pelo próprio filho. A última coisa que ele queria ouvir naquele momento era o filho dizer, meu pai, Avi. No momento fatídico, eles já estavam lá no topo. Né? Pronto para levar adiante aquele sacrifício. E se fôssemos nós? Qual seria a nossa reação? Será que a gente ia sair correndo? Falei, né? Ou fazer como Jonas, ia sair correndo ali e fugir do Eterno? Eu tive uma situação, quem sabe, né? O meu filho Gustavo, eu adotei, já estou com ele 19, há 3 anos e pouco, vai fazer 4 anos. E no início, quando eu adotei, quando ele veio para minha casa, né, eu tive a licença, como eu, né, por ser solteiro, eu tive a licença paternidade equivalente à maternidade, de 4 meses. Né? Um breve relato aqui. Só que o INSS não me pagou nesses 4 meses. Os irmãos que acompanharam sabem, né, foi muito difícil. Eu acabei entrando em muitas dívidas, porque daí eu não tinha salário e não tinha o dinheiro do benefício que era direito. Né? E eu fiquei 4 meses sem receber, né, sem provisões. Os irmãos ajudaram, né, foi um período bem difícil. Mas que culminou, nesse período, o Gustavo ainda estava em guarda provisória, né? Era guarda provisória, não tinha a guarda, esqueci o nome, definitiva dele, obrigado, Graça, a guarda definitiva dele. Então, quando a psicóloga foi visitar, e o Roxo e a Estela acompanharam também um pouco disso, e dentre outras dificuldades que eu estava tendo, né? Eu ia chegar num ponto que eu não tinha mais condições de comprar comida, né? Eu ia chegar nesse ponto. E a psicóloga que acompanha o processo de guarda provisória, se eles sabem disso, o que acontece? Eles vão tirar a criança. Né? Eles vão tirar a criança. E teve um momento que foi fatídico, que eu estava assim, eu já tinha abrido mão, o Roxo sabe disso, a Estela sabe disso. Eu falei, eu não tenho mais como ficar com o Gustavo. Não tenho mais como ficar com ele. Eu vou ter que falar, né, declarar a minha situação e ele não vai poder ficar comigo. E num dia desses, que eu estava nessa fase, eu sentei no sofá e o Gustavo sentou do lado, né? E eu não queria, assim, me aproximar muito mais dele, mais do que eu já estava. E adivinhe o que ele me falou sentado do meu lado no sofá? Pai. Ele falou isso.
E isso entrou assim, ó. Foi uma facada. Uma facada. Que aquilo me arrasou. Me arrasou. E ele falou 2 vezes ainda. Só que eu não fiz como Abraão, eu não respondi. Eu meio que fugi emocionalmente. Eu não quis responder ele. Porque eu não queria que ele confirmasse, né? Se ele tivesse que voltar, que ele confirmasse, não, ele é teu pai, né? Mas foi um erro meu. Eu não fui como Abraão, não segui o exemplo do nosso pai Abraão. Eu fugi emocionalmente, eu não corri, não saí correndo da casa, deixei ele lá. Tinha essa vontade, mas não corri, mas fugi emocionalmente, mentalmente eu fugi. Eu não respondi ele. Eu fiquei quieto e fiquei travado ali, e sentindo aquela dor, aquele peso. Né? Mas Abraão, por isso eu entendo essa facada que Abraão levou, que foi uma facada que ele levou. Quando ele escuta o Isaac falar, meu pai. Entendo essa dor. É isso. Porque, né? A última coisa que ele queria ouvir ali era meu pai. A última coisa, ele queria esquecer que era filho, como se fosse isso, quase isso, né? Ele podia também mudar o assunto, né? O Isaac chama meu pai, ele fala, pega mais uma pedra para mim lá, não sei onde, sei lá. Podia fazer isso também. Mas o que acontece nessa conversa? O que ele faz? Qual que é a reação de Abraão? Apesar do sentimento que ele provavelmente teve ali, né? É nessa conversa aqui que Isaac descobre a verdade, né? Ele percebe, opa, não tem cordeiro aqui, então, sou eu? Sou eu o cordeiro? Né? Mais ou menos como se ele dissesse isso, tá? Vamos ver aqui a continuidade desse versículo 7. Em verde. É a pergunta de Isaac, né? Então ele fala, meu pai, então Abraão responde e Isaac faz a pergunta fatídica. Ó, tá aqui o fogo, tô vendo a lenha. Já viram que tem uma palavra em hebraico ali, mas onde, entre aspas, está o cordeiro para a oferta de elevação? Pedro sabe, nós já falamos em outros estudos também. A palavra que ele usa em hebraico aqui, né, aie. Aie. Onde, a palavra onde em hebraico, a palavra onde mesmo em termos de localização, localizar algo, não é aie. É, o que, Pedro? Eifo. Eifo. Você fala, Eifo tá, onde você tá? Ou, Eifo HaSefer, onde está o livro? Eifo. Aie não é bem onde. Onde é uma tradução pobre para essa palavra aie. Aie é algo como, onde foi parar tal coisa? Por que tal coisa não está aqui? Como pode isso? Como pode isso não estar aqui? Então o que Isaac fala para Abraão aqui é, tem fogo aqui, tem lenha, mas como pode não ter um cordeiro? É isso que ele diz. E aí ele tem um tom de lamento, né? Tanto que a palavra Eihá, o livro Eihá, Lamentações, vem dessa raiz. É um lamento. Quando o Eterno está no Éden, depois que Adão e Havá pecaram, a pergunta que ele lança para eles é, Aieka, onde está você? Mas não é onde, é como pode vocês não estarem aqui? É um lamento. E é o mesmo termo que o Isaac usa aqui, Aie. Como pode não ter o cordeiro aqui se tem todos os elementos? Em outras palavras ele diz, sou eu o cordeiro então? Sou eu o cordeiro, meu pai? É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Mas, ainda assim, mesmo sabendo que o seu pai estava ali, né, estiver ali, diante de matá-lo, né, para cumprir um mandamento, um pedido, não um mandamento, né, um pedido do Eterno, o que eles fazem depois? O Rashi destaca isso. Vou voltar para o nosso alto e baixo aqui. Da mesma forma que eles subiram juntos o monte, eles voltam juntos. Vaelchu Shneihem Yachdav. Já vamos entender onde eu quero chegar com isso, né? Eles sobem juntos e apesar daquilo que aconteceu, o que não chegou a acontecer, mas que iria acontecer, eles descem, eles vão juntos, eles continuam andando juntos. Em Yachdav. Yachdav. Guardem esse termo, tá? O que é Yachdav? Unidade. Unidade de mente, unidade de coração. Em unidade eles andam juntos. Isso lembra vocês de alguma coisa? Eu acabei de me lembrar uma coisa agora, tá? Mas eles andam em unidade. Mesmo depois que ele descobre o que estava para acontecer, ele continua andando em unidade.
com o seu pai. Ele já era um homem, de novo, ele já era um homem plenamente consciente. Aqui, 33, 30 e poucos anos, provavelmente, né? E ele segue em unidade com seu pai, mesmo assim. Né? Pensem, eu sou um filho, eu estou com meu pai, subi num monte e o meu pai com os elementos para fazer um sacrifício e não tem lá o cordeiro e eu descubro que eu sou o sacrifício. Será que isso não poderia abalar a nossa relação? Né? É muito fácil de abalar uma relação. Nossa, meu pai vai me matar, o que é isso? Né? Era muito fácil disso acontecer. Mas a Torá diz que eles seguiram Yardav. Mesmo assim, ele seguiu com seu pai em unidade. Isso, houve uma concordância, ele entendeu. O Rabino Rashi, um dos estudiosos da Torá mais conhecidos, né, também apontou, tá? Versículo 8. E disse a Abraham: Deus proverá para si o cordeiro para oferta de elevação, meu filho. Só que o Rashi diz o seguinte, o hebraico não tem vírgula. O hebraico não tem ponto final, não tem vírgula, não tem ponto e vírgula, não tem, né? Não tem. O texto é reto. É reto, corrido. E o Rashi diz o seguinte, esse texto ele pode ser lido de duas formas. Ele pode ser lido assim, como eu li para vocês, com a vírgula, como as traduções geralmente fazem, mas ele pode ser lido de outro jeito, olha só como. E disse a Abraham: Deus proverá para si o cordeiro para oferta de elevação. 2 pontos. Quem é o cordeiro? Meu filho, Beni. Esse versículo ele pode ser lido dessas duas formas. Porque a Torá não tem pontos. Abraham ele foi ambíguo na sua resposta. Ele disse, pode ser que seja você o cordeiro mesmo, meu filho. É isso que ele estava querendo dizer. Entenderam? Quando ele fala isso, ele deu uma resposta dúbia, ambígua. Mas Isaac entendeu. Não foi para enganar Isaac. Isaac entendeu. Abraão queria dizer assim, ó, eu não sei, meu filho. Eu não sei o que vai acontecer. O Eterno proverá. E sim, pode ser que seja você. Não sei. É isso que ele quis dizer, né? Com essa sua resposta dúbia. Então, né? Para ele nada fazia sentido naquilo, como já comentamos aqui, né? Porque aquele era o filho da promessa. Então, como que agora teria que sacrificar o seu próprio filho da promessa? Né? Como que ficava isso? Segundo, né, nós cremos, acho que isso é citado, que Abraão ele creu no quê? Que mesmo que ele viesse a sacrificar o seu filho, que o Eterno poderia o quê? Ressuscitá-lo, trazê-lo de volta à vida. Então ele tinha essa convicção, né, de que o Eterno poderia trazer o Isaac de volta à vida, mesmo que se culminasse aquele sacrifício, né? Ele cria que Deus sabia, ele sabia que o Eterno sabia o que ia acontecer. Ele não sabia, mas o Eterno sabia. E ele estava jogando nas mãos do Eterno as coisas, né? Estava jogando para o Eterno. O que ia acontecer lá em cima do monte era com o Eterno. É isso que ele estava dizendo aqui. Mas tinha algo que ele, independente do que viesse acontecer, tinha algo que ele, Abraham, podia fazer. Algo que era com ele, não com o Eterno. E já vamos ver o que é. Que é o âmago aqui do nosso quiasma. É importante a gente lembrar e prestar atenção quando os termos se repetem, né? Já falamos de novo aqui. E olhem quantas vezes a palavra Vaiomer aparecem aqui nesse trecho. Vamos contar ali. 1, 2, 3, 4, 5. Vaiomer, né? 2 a gente já viu, que é quando o Isaac ele vai falar e ele para e ele fala outra coisa. Mas são 5 vezes que aparecem a palavra Vaiomer nesse trechinho aqui. Então, né? Quando nós temos o número 5, ele é o quê? É ímpar, né? Sim. Então tem 2 para um lado de cá, 2 para o lado de cá e tem algum que fica no meio, não é? E sempre tem algo que está no meio, Vamos ver qual que é o Vaiomer do meio aqui, ó. Temos o 1 e o 2, o do meio é este. Qual é? E falou, quem que está falando aqui? Abraão. E o que ele fala? Hineni Beni. Ele diz, eis-me aqui, meu filho. Quando ele ouve aquela facada do Isaac, meu pai, e ele sente aquela dor, a resposta dele é, Hineni Beni. Resposta de Moisés. É. Hineni, eis-me aqui, meu filho. Este segundo
Então, essa nossa lógica, esta resposta de Abraão é o centro da Akedah, dessa história toda aqui. Essa resposta, Hineni Beni. Eis-me aqui, meu filho. É o centro, né? Quando mais Abraão, queria fugir. Eu queria sair correndo daqui. Eu não queria mais lidar com isso. Eu queria fugir como Jonas, fugir do Eterno. Né? Não quero combinar isso. Quando mais eu queria fazer isso. Mas não, meu filho, eu estou aqui com você. Ou dizer. Cancelar. Cancela, não vou mais, não quero mais. Acabou. Mas ele se manteve fiel ao Eterno. O nível que esse homem estava, né, de relacionamento e comunhão com o Eterno, então ele se manteve fiel ao Eterno, sem deixar de se colocar fiel também ao seu próprio filho. Por mais contraditório que isso parecesse, por mais difícil que isso parecesse, ele se coloca com o seu filho, diz, eis-me aqui, meu filho. Hineni Beni. Ele não foge, né? Eis-me aqui. Curiosamente, né? A nossa história da Akedah, desse sacrifício, começa com o quê? Vamos ver lá. Versículo, acho que eu não coloquei aqui, mas tudo bem. Versículo 1, tá? Do capítulo 22 de Gênesis. E foi depois dessas palavras que Deus experimentou a Abraão. E disse-lhe, está aqui embaixo, está lá. Olha o que ele fala, como começa a história? Hineni. Primeira coisa que Abraão responde nessa história toda, Hineni. Eis-me aqui. Fala para o Eterno, né? Depois, lá no verso 11, quando ele está prestes a culminar aquele sacrifício, o anjo aparece, né? O mensageiro do Eterno aparece e o para e fala, né, com ele, Abraão. E ele responde o quê? Hineni. Hineni. De novo, né? Então a nossa história, ela começa com Hineni e a conclusão dela, né, do que não acontece com Hineni, e nós temos um Hineni no meio também. 3. De novo, olha a repetição, olha as repetições, né? O que está acontecendo aqui, tá? Primeira vez que ele responde Hineni é para quem? Para o Eterno, né? Para Deus, para o Eterno, para Hashem. Hineni, eis-me aqui. A última que ele diz é para quem? Pro anjo, né? E a do meio é para o seu filho, Isaac, né? Num outro contexto completamente diferente das duas outras, né? Por mais contraditório que isso pareça, para a situação e para ele no momento, ele se coloca ao mesmo tempo fiel ao Eterno, mas também fiel ao seu filho, colocando-se ao lado do seu filho. E essa resposta que ele dá, né, Hineni Beni, ele fala, Deus proverá para si o cordeiro de elevação, meu filho. Essa resposta dúbia que ele dá é isso. Por mais que isso venha a acontecer, saiba que Hineni Beni, eu estou com você, meu filho. E ele se coloca ao lado dos dois ali ao mesmo tempo, né? Por assim dizer. Quando eu li isso que Abraão fala para Isaac, percebendo que este é o centro desse quiasma, desse atpash aqui, e dessa história, me veio à mente, na mesma hora, Mateus 27:46, Matitiahu 27:46, quando Yeshua está lá no madeiro, e o que ele fala? O que ele clama? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Porque ele estava sentindo o peso, não era só de tudo que ele tinha passado, creio eu, né? Ele estava carregando ali todos os nossos pecados, né? Naquele instante. E ele deixa de sentir a presença do próprio Pai. E eu creio que essa fala dele ecoa quando Isaac fala, Avi. E eu fiquei pensando no que o Eterno sentiu naquele momento, que ele ouve o seu filho chamá-lo, e ele não pode mudar. Né? E ele, como Abraão, queria dizer, talvez, Hineni, eu estou aqui, meu filho, com você. Mas ele não podia mudar o que ia acontecer.
Me veio muito forte à mente isso, quando eu vi essa palavra aqui, Hineni Beni, como se fosse a frase que o Eterno queria ter dito para Yeshua, naquele instante. Eu estou aqui com você, apesar do que vai ter que acontecer, né? Vamos caminhar para o nosso fim, lembrando de algo importante aqui, que nós também já falamos num outro estudo anterior, na Parashá Vaikra, né? A Akedah, esse sacrifício de Isaac é chamado aqui na Torá de Olá. Era uma oferta de elevação, né? É assim que é descrito aqui, isso que o Eterno pede para Abraão, tá? E Deus provou a Abraão e disse-lhe, tananá, e disse, versículo 2, toma teu filho, teu único, a quem amas, é Isaac, e vai oferece-o ali como Olá, como uma oferta de elevação. O que era uma oferta de elevação? Vamos retomar isso para a gente caminhar para a nossa conclusão, tá? O que era? Vamos lembrar alguns detalhes aqui. Nós falamos que a oferta de elevação, cada uma das ofertas diferentes, dos sacrifícios diferentes que existiam, né, no período do tabernáculo e do templo, eles tinham um prisma, um aspecto relacionado a um sentimento, tá? E o aspecto do Olá, da oferta de elevação, era temor. Temor. É o aspecto do temor, tá? Como assim? O que é temor? Já falamos também num outro estudo sobre o que é temor. Não sei quanto tempo atrás, mas já falamos sobre isso. O que é temor? O que é temer a Deus? Ter medo? Ter medo de Deus? Eu não quero ir para o inferno, é isso? Não. Temer é entregar o controle de tudo na minha vida para Ele. E isso é terrível para nós. Não é fácil quando nós não temos o controle das coisas. De novo, esse período que eu passei sem salário, né? Eu não tinha mais o controle de nada. E agora? A gente se sente... Isso é o temor. Controle, entregar o controle. Quando eu não tenho controle das coisas, das situações. Então a oferta de Olá era relacionada a temor. Já vamos ver por quê, né? Como quando você está num quarto escuro. Uma criança num quarto escuro. Por que ela tem medo? O quarto é a mesma coisa, nada mudou. Está lá o mesmo guarda-roupa, a mesma cama, os mesmos móveis, os mesmos brinquedos. Por que ela tem medo quando está no escuro? Porque ela perde o quê? O controle. Você perde o controle, você não sabe mais, eu não estou vendo. O que tem aqui? Não tem nada mais, mas você perde o controle e você se desespera. Isso é o temor. Na palavra. Isso é temor, tá? Temor a Deus. Então, é entregar o controle plenamente para Ele. E a oferta de Olá era o seguinte, Levítico 1:9. E o sacerdote fará queimar tudo no altar. É uma Olá, uma oferta queimada aceita com agrado pelo Eterno. E, no capítulo 6, verso 2, a Olá ficará queimando sobre o altar toda a noite e até pela manhã, e o fogo do altar estará aceso nela. Era uma oferta que não era compartilhada nem entre o ofertante, nem com o sacerdote, nada. Ela era inteira queimada. Tudo nela se consumia. Era uma entrega completa. Tudo se queimava. Era isso, a Olá, né? A oferta de elevação. Uma oferta completa. Então, olha só como é chamado o sacrifício de Isaac. Uma entrega completa. Uma Olá. Uma oferta de elevação, né? A Olá, nós falamos aqui naquele estudo de Vaikra, ela era como entregar o que me é mais precioso, o meu controle. Eu entender que eu não devo e não tenho controle de nada. Que eu tenho que entregar tudo para o Eterno. Era isso que tinha por trás da oferta de elevação. Esse entendimento, eles tinham que chegar nisso. O sacrifício não era um sacrifício em si, vou fazer aqui para agradar o Eterno. Não. Eles tinham que chegar nisso aqui, ó. Eu estou entregando aqui o que me é de mais precioso. Não é esse animal. É o controle da minha vida toda para o Eterno. Era isso que o Eterno queria. Era onde ele queria que eles chegassem, né? Sim, exatamente. E ali no Akedat Yitzhak, os dois entenderam a mensagem e eles estavam dispostos a fazer isso, inclusive o próprio Isaac. Senão não teria unidade, exatamente, porque a Torá fala que eles continuaram em unidade mesmo depois que Isaac soube do que ia acontecer. E eles continuaram em unidade,
de mente e de coração. Essa palavra Yardav, né, remete a isso. Tá? Eles continuaram em unidade. E nós sabemos, de novo, o que ecoa esse sacrifício de Isaac, né? Se não o próprio sacrifício de Yeshua. Esse se culminou, porque assim devia ser, né? E nós vemos nesses detalhes todos da Torá o quanto, de fato, a Torá está nos contando já o que ia acontecer com Yeshua. Inclusive o que o próprio Eterno ia sentir. Inclusive o que Yeshua ia dizer, né? Em outras palavras. Nós temos tudo aqui, nesse texto. E por isso que nos surpreende quanto as pessoas, né, desprezam essas palavras, desprezam a Torá. Isso aí é a história da carochinha. Né? Isso aí é a história da carochinha. Tem muita gente nos meios, né, de crentes que fala isso, que despreza. Não, eu só vou ler o Novo Testamento aqui porque isso aí é coisa do passado, isso aí é o Deus lá do Velho Testamento. Olha o que nós temos aqui, senão a própria descrição do que aconteceu com Yeshua, em detalhes mínimos e nos sentimentos de cada um deles. Né? E Yeshua, ele se entregou, ele foi molar. Uma oferta completa, ele se entregou totalmente. Né? E o Eterno estava ali ouvindo ele clamar e ele queria dizer Hineni, né, para o seu filho. Tá? Mas ele sabia que aquilo ia ter que se culminar. Diferente lá de Abraão. Então que nós reflitamos sobre isso e cada vez mais entendamos, né, o quanto que a Torá nos é preciosa para a nossa vida, né, para a nossa prática, mas também para nós entendermos de uma maneira cada vez mais plena o propósito do Eterno, que ele já estava nos contando desde lá do Gênesis. Né? E quando a gente está nesse contexto, a gente entende bem claramente. Não precisa nem, né, a gente lê isso aqui, olha, está falando isso aqui, claro, de Yeshua. Né? Muitos não entendem ainda. Nossos irmãos judeus não crentes. Mas por quê? Porque eles têm o quê? Escamas nos seus olhos que ainda não foram tiradas porque o próprio Eterno colocou. Porque é muito claro isso aqui, né? Muito claro. Então que oremos por eles também, né? Para que chegue o tempo também que eles vão enxergar, eles vão olhar isso aqui, eles vão entender e vão enxergar, porque é muito nítido. Amém?